Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mauro, coordenador do Neurolab, Laboratório de Neurofarmacologia e Neuroquímica da Universidade Federal de Goiás. No nosso laboratório, nós trabalhamos com o desenvolvimento de novos medicamentos, principalmente para doenças como doença de Alzheimer, isquemia cerebral e demência vascular. A doença de Alzheimer é uma das maiores causas de perda de memória e autonomia em idosos em todo o mundo. Essa doença ainda não tem cura. E para falar a verdade, a gente não sabe muito bem o que causa essa doença. O que é um grande desafio tanto para os cientistas quanto para os médicos que tentam tratar a doença. Mas o desafio maior é para as famílias, que têm que lidar com pacientes com perda de autonomia, perda de memória e perda de qualidade de vida. Mas a boa notícia é que novos caminhos têm sido descobertos a partir do entendimento de como o cérebro funciona e de como pequenas moléculas podem modificar sua função. Em nosso laboratório, nós descobrimos que uma família de proteínas chamados transportadores LC6 estão alterados na doença de Alzheimer. E a função desses transportadores é controlar a entrada e a saída de neurotransmissores de dentro dos neurônios. Quando essas proteínas estão desreguladas, nós temos um desequilíbrio na neuroquímica das pessoas, e isso pode causar a morte dos neurônios e a perda da memória dos pacientes. Em nosso laboratório, nós identificamos duas proteínas: o transportador de glicina do tipo 1 e o transportador de prolina, o PROT, ambas da família de transportadores SLC6. E essas proteínas têm como função controlar a entrada e saída de glicina e prolina de dentro dos neurônios. E isso é fundamental para a regulagem da atividade cerebral. O desequilíbrio da glicina e da prolina pode levar ao dano dos neurônios e estão associados à doença de Alzheimer. E por isso é muito importante estudar esses transportadores. Nós iniciamos o nosso estudo através de análises proteômicas, tanto de pacientes da doença de Alzheimer, como também de modelos transgênicos da doença. E através dessas análises, nós identificamos que havia uma alteração nos transportadores da família SLC6. E, em especial, nós observamos um aumento da expressão do transportador de glicina do tipo 1 e do transportador de prolina nesse material. Então, entre milhares de proteínas que foram analisadas, nós conseguimos identificar duas que apresentavam um aumento de expressão e que poderiam estar influenciando no processo de perda de memória e na morte dos neurônios durante a doença de Alzheimer. E por conta disso, nós decidimos trabalhar com essas duas proteínas e entender um pouquinho mais do papel dela no cérebro normal e também na doença de Alzheimer. Uma vez que nós conseguimos identificar duas proteínas associadas a modelos da doença de Alzheimer, nós decidimos fazer modelos computacionais dessas proteínas, construções tridimensionais que nós poderíamos manipular no ambiente virtual e utilizar para a seleção de novas moléculas. Esses modelos eles são fundamentais porque permitem triar milhares de moléculas no ambiente virtual e identificar quais moléculas se ligam especificamente nessas proteínas e que podem depois serem selecionadas e utilizadas como inibidores em ambientes reais. Esses modelos nos ajudaram a entender como os transportadores reagem a novas moléculas e como diferentes moléculas podem ser modificadas para aumentar a sua potência, para aumentar a sua inibição dessas proteínas. Através desses estudos, selecionamos algumas moléculas que seriam interessantes para que nós conseguíssemos iniciar os estudos em ambientes biológicos e testes experimentais. Nesse projeto, nós também sintetizamos novas moléculas inibidoras do transportador de glicina do tipo 1 e do transportador de prolina. E nós testamos essas novas moléculas em células, tipo neurais, e também em sinaptossomas, estruturas derivadas de neurônios. E o que foi bem interessante nesses estudos é que nós conseguimos observar que essas moléculas eram ativas nesses sistemas, porém não eram tóxicas, o que nos deu informações suficientes para começar a testar essas novas moléculas em modelos animais. Uma das principais descobertas desse trabalho
foi identificar que a inibição seletiva dos transportadores de glicina do tipo 1 são capazes de prevenir a lesão causada pela beta-amiloide. A beta-amiloide é a principal neurotoxina que nós encontramos no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer, e ela está diretamente relacionada a um processo de citotoxicidade que causa a morte de neurônios. Então, a inibição do transportador de glicina do tipo 1 levou a um aumento da resistência à morte celular que tornou o sistema protegido. Isso leva a crer que novos fármacos que inibem especificamente o transportador de glicina do tipo 1 podem desacelerar a progressão da doença. E por isso, o transportador de glicina do tipo 1 pode ser um alvo muito promissor para o desenvolvimento de novos fármacos contra a doença de Alzheimer. Outra descoberta inovadora desse projeto foi que os transportadores de prolina também são um alvo relevante para a doença de Alzheimer. Nesse caso, nós selecionamos um protótipo, uma molécula que inibe especificamente transportadores de prolina, e nós testamos em modelos da doença de Alzheimer, tanto o pré-tratamento quanto também o tratamento. O que nós descobrimos é que em modelos animais, a molécula protótipo inibidora do transportador de prolina foi capaz tanto de prevenir a lesão causada pela beta-amiloide, como também foi capaz de causar um processo de neurorreparo. Logo, o transportador de prolina também é um alvo interessante para o desenvolvimento de novos fármacos, pois ele pode ajudar tanto na prevenção dos danos causados pela beta-amiloide, a excitotoxicidade e a perda neuronal, mas ele também pode ajudar no processo de neurorreparo, ajudando a reconstruir as conexões entre os neurônios e facilitando o processo de recuperação da memória. Logo, nós temos aqui mais um alvo interessante para o desenvolvimento de fármacos que no futuro poderão nos ajudar no tratamento dessa doença. A partir de agora, novos fármacos serão sintetizados para inibir essas proteínas e gerar neuroproteção no sistema nervoso central. Essa neuroproteção poderá ser capaz de inibir a progressão da doença de Alzheimer e trazer mais qualidade de vida para os pacientes. A ciência avança de passo em passo e cada descoberta conta. Nesse projeto, nós conseguimos entender um pouco mais sobre o papel dos transportadores SLC6 na doença de Alzheimer. E a partir dessas descobertas, nós conseguimos trazer um pouco de esperança para o tratamento dessa doença. Apoiar a ciência é apoiar o futuro, é apoiar o conhecimento, é apoiar a saúde. Compartilhe essa ideia. A memória agradece.